Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedides em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo. João 16 ainda, praticamente todo o capítulo 16 foi proclamado aqui. Jesus está anunciando a morte dele. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, está falando com os discípulos. O discípulo é aquele que segue Jesus, ou procura seguir. Não é fácil não, né? Principalmente quem não vive unidade, principalmente, né? Em verdade vos digo. Cada vez que Jesus fala em verdade, aqui ele fala duas vezes, é uma revelação que ele escutou do Pai. Está falando sobre o Pai. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Ele dá para quem faz a vontade de Deus, ou está buscando, né? Ninguém é perfeito, né? Mas o fato de estar na igreja, se confessar, comungar, está buscando. Então quem está buscando a Deus, Deus responde. Mas se não tiver, ele não responde não. Pode ficar na igreja a vida toda, né? Ele não dá não. Até agora nada pedis em meu nome. Eles vão pedir depois que Jesus morrer e ressuscitar. E o nome também representa a pessoa. O nome de Jesus é a pessoa dele. Então pedir no nome de Jesus é pedir na pessoa de Jesus. E é uma coisa muito séria. Pedi e recebereis. Pedi principalmente o Espírito Santo e o perdão, para que a vossa alegria seja completa. Quem pede o Espírito Santo terá a alegria completa. E disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Jesus falava em parábola, porque eles não entendiam nada. Do que ele está dizendo aqui, eles não entenderam nada de novo não. Tanto que vai trair Jesus, vão negar, vão deixar Jesus só. Eles só vão entender depois de Pentecostes. Também hoje pouca gente entende, né? Naquele dia, então, disse essas coisas em linguagem figurativa, em parábola. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai, principalmente depois que ele ressuscita, que é quando manda o Espírito Santo que eles vão começar a entender. Nós também temos o Espírito Santo no dia do batismo, cada confissão, cada comunhão, cada sacramento, e temos mais do que eles, nós temos toda hora, né? Naquele dia pedireis em meu nome. De novo, pedir no nome de Jesus é pedir ele, o nome de Jesus é ele mesmo, é pedir a ele. E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Então é o próprio Pai que vai dar. A gente pode pedir para o Pai também. O próprio Pai nos dará, desde que se peça com fé e se faça a vontade de Deus, ou se procure fazer, senão ele não dá não. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus.
O amor, já expliquei várias vezes, não é um sentimento. As pessoas confundem sentimento com amor, amor com sentimento. O amor cristão é dar a vida por Jesus, pelos outros. Oh, meu filho. É dar a vida por Jesus, dar a vida pelos outros. As pessoas confundem o amor com o sentimento. O sentimento não é critério de discernimento para ninguém. A pessoa começa uma vida de conversão, o critério de discernimento é o espírito, não é o sentimento. Diga, meu filho, o que você quer? O critério de discernimento é o espírito, não é o sentimento. 99% dos católicos erram. Se deixam errar pelo sentimento, dizendo que é o espírito, e não é. Ainda ensina errado, às vezes ainda orienta errado as pessoas, né? Quanta coisa eu já escutei nesse sentido, né? Pessoa casada na igreja diz que Deus deu outra pessoa para ela. Meu filho, foi o cão que ele deu, não foi Deus não. Escutei várias vezes. Satanás que lhe deu outra pessoa. E deixa o casamento e vai atrás porque diz que Deus quer. Deus mesmo não. E ainda fala que em oração Deus foi a oração do cão, porque Deus nosso Senhor não vai fazer uma coisa contra, mas não faz mesmo. E muitos erram, depois se arrependem. Deus não pode agir contra a lei dele. Casou na igreja, você está casado, não tem esse negócio de outra pessoa não, né? No máximo a igreja aceita a separação, mas não pode casar de novo não. E nem pode, se conseguir alguém arranjar outra pessoa, não pode comungar nem confessar. Mas dizem, teimam, foi Deus mesmo não. Porque se baseia por um sentimento, né? Não é sentimento que voga não, é o espírito. Quem tem razão na vida espiritual é o espírito, não é o sentimento não. Porque o sentimento varia toda hora. A gente gosta disso, não gosta daquilo, gosta disso, não gosta. Toda hora o sentimento varia, né? É o Espírito Santo quem nos diz o que é correto. E nunca vai dizer nada contra a lei de Deus. Aí não é o Espírito Santo. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amais. Então o amor é um ato da vontade, não é um ato do sentimento não. E acreditar que eu vim da parte de Deus. Todo aquele que acredita que Jesus veio da parte de Deus, tem fé. Se não acredita, não tem. Eu saí do Pai, saiu do Pai porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Ele, o Pai e o Espírito é um só. E vim ao mundo. Jesus veio ao mundo, mas ele não é do mundo. Nem eu sou, nem você. Também aqui é outro problema, porque as pessoas querem ser cristãos, católicos e ser do mundo. Pode não, você tem que escolher. Quer ser do mundo? Pode ir. Deus deixa livre. Aí se você decide, não, eu não quero ser do mundo, então venha. A decisão é nossa, Jesus aí não interfere não. Aí quando decide ser dele, venha. Ele vai acolher? Vai. Ele não acolhe assim, um pecar é brabo, né? Um pecar, né? Um pé lá, um pé fora, um pé dentro, ele não age não, pessoal. Mas se você decide, eu quero ser de Deus, então venha. Pode ser o pior pecado, se você decidir ser de Deus, ele vai lhe acolher. Se você pedir perdão, se você recomeçar, acolhe. Não acolhe assim, querendo ser da igreja e do mundo, como muitos querem. Aí não voga não cresce não. E não tem paz, a pessoa mesmo sente que não está em paz, né? E novamente, parto do mundo, agora está anunciando de novo a morte, e vou para o Pai. Ele veio para o mundo, não é do mundo, parte do mundo e volta para o Pai. São verdades, o Evangelho de João é muito profundo, mas é bom a gente ficar prestando atenção, né?
não só escutar, mas ler, chega em casa, ler de novo. Vida de oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, leitura da palavra. Isso vai fortificando o espírito. É isso que faz a gente viver segundo o espírito e não segundo o sentimento. Tem sentimento bom também, nem todo sentimento é ruim, mas tenha muito cuidado na hora de discernir, né, se você está decidindo pelo espírito ou não. O critério é a palavra de Deus. Se aquilo que você está fazendo é de acordo com a palavra de Deus, pode fazer. Pode fazer, que você não vai errar não. Aí tem os Atos dos Apóstolos, que fala hoje, capítulo 18, fala como era a primeira comunidade primitiva, que é Paulo, né? Paulo permanece algum tempo em Antioquia. Antioquia é uma cidade importante no início do cristianismo. Hoje não tem importância nenhuma. Engraçado, né? Hoje não tem nenhuma importância essa cidade. São cidades do norte de Israel e da Turquia. A Turquia hoje nem cristão é mais. Ela é muçulmana. E no começo começou lá o cristianismo. Nenhuma dessas cidades hoje são cristãs. Dessas daqui. Em seguida, Antioquia, por causa do nome de um rei na época, o rei Antíoco. Aí botaram o nome da cidade e o nome do rei. Em seguida, partiu de novo, saiu dessa cidade, que ele esteve lá várias vezes. Percorreu sucessivamente as regiões da Galácia. Tem a carta aos Gálatas. A Galácia, os Gálatas moravam na Galácia. Ele vai escrever depois uma carta para eles. E da Frígia, que é outra região. Essa Frígia ele não escreveu nenhuma carta para lá. Lá ele fortaleceu os discípulos. Paulo ia, fundava a comunidade, ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos e ia embora. Depois no ano seguinte voltava. Aí fortificava os discípulos. Não ficava 6 anos, 7 anos não. Ele ficava no máximo 3 anos numa comunidade. Aí saía para outra, fundava outra e outra e outra. É a missão. Que aqui eu quis colocar nesse grupo de missão, mas parou, né? Não sei porque parou, era para continuar esse grupo de missão, né? Aí ele chega a Éfeso, estive em Éfeso, lá tem um anfiteatro, um areópago enorme. É tipo, isso mesmo, um anfiteatro. A pessoa fica lá embaixo, tem as escadas e arquibancada. Os outros ficam como fosse um estádio. E geralmente é circular. Aí aquilo que se fala lá embaixo se escuta lá em cima. Um anfiteatro mesmo. Esse de Éfeso é muito grande. Paulo pregou lá. E lá ele conheceu um discípulo chamado Apolo, que era de Alexandria. Alexandria é outra cidade importante no Egito. Essa cidade, Alexandria, na época era mais importante. Hoje também não tem importância nenhuma. Cidades crescem e desaparecem. Esse Apolo, aqui diz que era um discípulo que era eloquente, versado nas Escrituras. Ele conhecia as Escrituras. Então, ele começou a pregar. Não era só Paulo quem pregava, tinha outros discípulos também que pregavam. Esse aqui era um, chamado Apolo. Conheceu mais 2 pessoas, e aqui ele dá o nome, Priscila, Áquila. Isso aqui é importante para conhecer como a igreja crescia. Chegava nos locais, ele anunciava nas praças, as pessoas se convertiam, tinha outros discípulos lá, e aí a igreja foi crescendo assim. Porque no começo era pouca gente, né? No final, ele diz que Paulo, ele refutava os judeus, ele brigava com os judeus na época. Porque os judeus não queriam aceitar Jesus. Eles não queriam aceitar o evangelho de Jesus. Então essa leitura é para mais ou menos entender como é que a igreja se formou, né? Daí ele depois escreveu as cartas, carta aos Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas, Efésios, Éfeso. Vai escrever uma carta também para os habitantes de lá, que é a carta aos Efésios, que você tem aí.
Tessalonicenses, Tessalônica era outra cidade, também conheci. Foi assim que Paulo evangelizou. Ele ia nas cidades, pregava Jesus. A pregação dele era morte e ressurreição de Jesus. Se convertam, peçam perdão e vocês vão ser salvos. Era essa a pregação de Paulo. A igreja precisa voltar a pregar assim. Todo aquele que pedir perdão e perseverar vai ser salvo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.